Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. 13º dia de guerra começa com capital ucraniana sob toque de recolher. População foge como pode do país. Balsas e até uma simples tábua fazem diferença na jornada pela sobrevivência. Vigilância Sanitária recomenda o fim das máscaras ao ar livre em São Paulo. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. O conflito na Ucrânia entrou no 13º dia na madrugada desta terça-feira e a prefeitura de Kiev ampliou o toque de recolher na capital ucraniana. Mais cedo, um ataque aéreo dos arredores da cidade deixou ao menos 13 civis mortos. Antes do bombardeio, os russos prometeram que abririam corredores humanitários em algumas cidades ucranianas. Na noite de segunda-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gravou um novo vídeo para mostrar que está no gabinete em Kiev e não fugiu do país. Cerca de 20 mil voluntários estrangeiros se ofereceram para ajudar a Ucrânia a combater a Rússia. Segundo o ministro das Relações Exteriores, a maioria vem do continente europeu, mas pelo menos 100 brasileiros já pediram para ajudar o exército ucraniano. Dmytro Kuleba agradeceu, mas afirmou que o mais importante é conseguir apoio econômico, militar e político de outros países. O apresentador Roberto Cabrini acompanhou os últimos momentos de um bunker no Hospital Infantil de Kiev, capital ucraniana. O lugar, que serve para o atendimento de pessoas para fazer cirurgias, foi alvo de ataques e palco de dramáticas histórias de sobrevivência. Até pacientes em estado grave tiveram que ser removidos. Em meio aos ataques à capital ucraniana, uma outra guerra é travada nos subterrâneos de um hospital. Esse é o Hospital Infantil de Kiev. Fica em uma área já alvejada pelas tropas russas. Centenas de crianças tiveram que ser removidas às pressas para as profundezas do hospital. Esse é o longo corredor que deixa os subterrâneos do hospital aqui em Kiev em direção a um plano de evacuação. Os pais e os pacientes estão sendo retirados desta forma porque não existe mais condições de tratamento para essas crianças e para esses adolescentes. Os médicos decidiram retirar as crianças e os pais para outras partes do país, onde provavelmente elas terão mais chance de sobrevivência. Enquanto as bombas caem, cirurgias delicadas são realizadas. Esse homem está à frente dos procedimentos nos momentos mais críticos. O Dr. Pavlo Pavlinsky é o responsável pela neurocirurgia. O que você enfrentou aqui quando o hospital foi bombardeado e se tornou um bunker? Pergunta ao médico. Was turned into a bunker. Foi muito difícil. Tivemos que mudar todos os pacientes e andar. Todos vieram aqui para baixo. Era o lugar mais seguro. Todos os pacientes precisam ficar aqui. Patient 3 here. Ao som de mísseis do lado de fora, ele está de bisturi em punho, removendo tumores e tratando de casos severos de hidrocefalia, a acumulação de líquido dentro de cavidades profundas do cérebro. Após cada vitória, os abraços às mães servem como combustível em um momento em que nem a vida do próprio profissional está assegurada. As crianças e os adolescentes aqui ficam dispostos em macas e camas improvisadas no corredor, porque o corredor foi convertido em um bunker para proteção, uma espécie de abrigo antiaéreo. E é uma situação caótica para um atendimento. Explosões, ataques acontecendo e vidas sendo salvas aqui. Assim, vou conhecendo pacientes e suas mães. Essa é Mari, de apenas 8 anos. Ela carrega brinquedos e enfrenta tudo com muita coragem. Pergunto a Antonina, de 9 anos, qual foi o momento mais difícil que ela passou aqui no bunker. What was the most difficult time that the time that you spent here? Tive muito medo quando as bombas explodiram.
Igor tem apenas 16 anos e sofria de um tumor no cérebro muito grave. Durante a fase mais aguda, em que a área do hospital foi bombardeada, os médicos precisaram fazer uma intervenção cirúrgica extremamente delicada. A operação foi bem sucedida e hoje Igor está se sentindo bem. Marina está no corredor do hospital com a filha Christine. A bebê nasceu aqui embaixo. Como está a sua situação? How do you see the whole situation, please? Minha filha nasceu aqui. Não quero deixar a cidade por causa da minha família, mas sim pela saúde dela. Teremos que ir para Lviv, onde é mais seguro. A seu modo, a vida resiste em Kiev. Mas, após uma dramática avaliação da situação, os médicos concluem que atingiram o limite. Essas crianças não podem mais ficar em um bunker de um hospital cuja cidade está prestes a receber um ataque que poderá ser devastador. Nesse momento, aqui na entrada do hospital de Kiev, mais crianças estão sendo levadas pelas suas mães para os ônibus. Esses ônibus vão partir em direção à estação de trem. E o trem especial vai levar essas pessoas, as mães e as crianças, para Lviv, no oeste do país, onde elas terão melhores condições de sobrevivência. Será uma jornada muito longa, muitas horas de viagem, mas todos aqui acham, principalmente os médicos, que esta é a melhor decisão. O hospital vira mais um cenário vazio da guerra. Histórias que ficam para trás. Destinos transformados. Decisões difíceis em um cenário de destruição onde só a incerteza está garantida. Esta é Kiev hoje. E esses são seus filhos. Ao menos 8 pessoas morreram depois de bombardeios atingirem a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Um hospital está lotado com civis vítimas dos ataques russos neste domingo. A cidade fica a 40 quilômetros da Rússia e é cobiçada pelo exército invasor por ser um centro industrial e também comercial. Cerca de 40 mil pessoas já foram retiradas da região. A invasão russa provocou danos à infraestrutura da Ucrânia, que equivalem a mais de 50 bilhões de reais. Mais de 900 comunidades ucranianas enfrentam falta de eletricidade, de água, aquecimento. E dados do Ministério da Energia indicam que mais de 600 mil pessoas em todo o país estão sem luz e mais de 100 mil não têm acesso a gás. Na Ucrânia, a população se prepara como pode para barrar o avanço das tropas inimigas. Quem mostra agora para a gente são os enviados especiais André Tal e Gilson Fred. Enquanto as tropas russas tentam avançar sobre a capital Kiev, moradores resistem e espalham pelas cidades barreiras para impedir o avanço dos blindados. A 100 quilômetros de Lviv, visitamos uma metalúrgica montada às pressas. Roman, um empresário de Kiev, organizou um time de voluntários para fabricar essas cruzetas de ferro, conhecidas como ouriço tcheco e usadas para barrar tanques. Os voluntários trabalham num ritmo alucinante. Enquanto houver matéria-prima, eles não param a produção. A ideia é que eles consigam fabricar o maior número possível de fortificações antitanque. Em apenas 4 dias, eles já fizeram pelo menos 300 estruturas grandes como essa, todas enviadas para a frente de batalha. E a expectativa deles é que, dessa forma, consigam ajudar ao exército ucraniano a tentar impedir o avanço dos blindados russos. Roman me explica que estão trabalhando com toda a energia para suprir o exército no que forem capazes. Nós não queremos os russos aqui. Queremos o nosso território livre e administrado por ucranianos. A produção das cruzetas será colocada no caminho de colunas de tanques russos como essas. A estimativa do Departamento de Defesa americano é que a Rússia já esteja com praticamente 100% dos seus homens e armas que estavam estacionados nas fronteiras antes da invasão em território da Ucrânia. Os ataques foram mais severos na cidade de Irpin, perto da capital Kiev. A cidade entrou na mira dos bombardeios russos nos últimos dias. 8 pessoas foram mortas nos ataques das últimas horas. Os moradores tentam fugir em desespero. São crianças e muitos idosos que precisam de ajuda para escapar da artilharia.
A saída de civis das áreas de conflito mais intenso mudou o cenário em boa parte da região oeste da Ucrânia. Aqui em Lviv, por exemplo, desde o início da guerra, a população aumentou em 15%. E a União Europeia estima que pelo menos 7 milhões de ucranianos fiquem deslocados dentro do próprio país até o fim do conflito e que quase metade da população seja atingida de alguma forma com a guerra em curso. Segundo a ONU, mais de 1.700.000 ucranianos já deixaram o país desde o começo do conflito. Na vitrine do restaurante, cartazes contam as vitórias do exército ucraniano contra os russos de acordo com os números divulgados pelo país. A guerra criou um sentimento patriótico e de união entre a sociedade da Ucrânia. Esse centro de distribuição foi criado nos últimos dias no subúrbio de Lviv para enviar ajuda humanitária que chega da Europa para diferentes partes da Ucrânia. O que a gente vê aqui são ucranianos que não estão na linha de frente de combate, mas mesmo assim participam de uma operação de guerra. Ninguém aqui tem experiência logística, mas todos usam o que tem de habilidade, de inteligência, para ajudar a fazer com que essa ajuda humanitária chegue às pessoas mais atingidas pelo conflito. O empresário Martin diz que voluntários aqui trabalham 24 horas, 7 dias por semana, organizando as doações de alimentos, remédios e roupas. Ele veio ajudar depois que um amigo contou que perdeu o irmão num dos bombardeios. Martin diz que eles vivem um desastre, não só para a Ucrânia ou para a Europa, mas um desastre para a humanidade. No teatro histórico da cidade de Ivano-Frankivsk, o palco principal silenciou desde que as bombas começaram a cair. O subterrâneo do teatro tem funcionado como abrigo antiaéreo. Toda vez que a sirene soa, desde o início da guerra, o local fica lotado. São cerca de 400 moradores que se reúnem aqui para se proteger dos possíveis ataques aéreos. A gente vê toda a provisão de água, as cadeiras, mas ali na frente os organizadores do teatro também já montaram refletores, porque a ideia deles é transformar o abrigo num palco improvisado. No ensaio no bunker, o ator recita em ucraniano um trecho de Hamlet, uma tragédia de William Shakespeare. Vamos atuar para mostrar como estamos unidos. Aqui temos atores de várias profissões, são padeiros, jardineiros, engenheiros. Todos nos tornamos guerreiros, diz ele. A primeira encenação no abrigo antibomba aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Um breve respiro de paz para esquecer os horrores dos ataques. Centenas de refugiados ucranianos atravessam de balsa o rio Danúbio para chegar até a Romênia. A maioria, mulheres e crianças. Todos fogem dos bombardeios russos que atingem a cidade de Odessa, no sudoeste da Ucrânia. A Romênia já recebeu mais de 100 mil pessoas vindas do país vizinho e 2 centros para acolher refugiados foram montados na fronteira entre a Romênia e a Ucrânia. Nos arredores da capital ucraniana, Kiev, uma tábua de madeira se tornou um corredor humanitário improvisado. Depois de bombardeios no fim de semana, moradores de Irpin tentam escapar da cidade. Uma espécie de prancha de madeira estreita foi montada para ajudar na travessia pelo rio. Cerca de 10 mil pessoas já passaram pelo trajeto nos últimos dias, tentando fugir da guerra e se arriscando também, né? O secretário de Defesa dos Estados Unidos ordenou que mais tropas fossem enviadas para diferentes partes da Europa em meio à invasão russa da Ucrânia. Quem traz os detalhes para a gente agora é o correspondente Vandrei Pereira. Boa noite, Vandrei. Olá, Giovana, muito boa noite. O Departamento de Defesa vai enviar um total de 500 soldados para apoiar os países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Com o envio, os Estados Unidos terão cerca de 100 mil militares em toda a Europa. A Letônia, país vizinho da Rússia e membro da OTAN, pediu a presença permanente das tropas americanas na região. Já o presidente da Lituânia disse que o presidente russo, Vladimir Putin, não vai parar na Ucrânia. O pedido foi feito durante visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, aos 2 países.
O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta segunda-feira para pedir corredores humanitários seguros imediatamente em áreas de conflito na Ucrânia. Segundo a ONU, as cidades precisam desesperadamente de ajuda, em particular para a passagem de suprimentos médicos vitais. A Rússia anunciou tréguas em ao menos 5 cidades a partir desta terça-feira, mas não informou para qual direção os moradores poderão seguir. Mais cedo, a Ucrânia rejeitou corredores que levavam cidadãos para a Rússia e Belarus. Giovana. O que você disse, que sejam corredores seguros, né? Muito obrigada, Vandrei. O Reino Unido lançou um visto para facilitar a entrada de ucranianos que fogem da guerra. De acordo com o governo britânico, quase 9.000 pessoas já pediram o documento para morar no Reino Unido. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o equivalente a mais de R$1 bilhão em apoio à Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky vai fazer um discurso por videoconferência no Parlamento Britânico nesta terça-feira. E partiu desta segunda-feira o primeiro avião da Força Aérea Brasileira que vai resgatar pelo menos 64 pessoas que estão na Polônia. A previsão é que a aeronave chegue a Varsóvia, capital da Polônia, e deva estar de volta ao Brasil na quinta-feira. A tripulação é formada por 15 pessoas. Alguns ministros, como o da Defesa, Braga Neto, acompanharam a decolagem. O governo federal se empenhou para proteger e auxiliar os brasileiros que estão sendo impactados pela situação na Ucrânia. O KC-390, o maior cargueiro da Força Aérea Brasileira, vai sair daqui de Brasília carregado com 11,6 toneladas de ajuda humanitária. Tem medicamentos, alimentos, purificadores de água e até geradores de energia. Como a carga vai ser deixada na Polônia, vão entrar os brasileiros resgatados da guerra na Ucrânia. E eles vão ser acomodados nesses assentos que foram adaptados nas laterais da aeronave. Até o momento, 64 pessoas demonstraram interesse em retornar ao Brasil. São 40 brasileiros, 23 ucranianos com parentes aqui e um polonês. No grupo estão 9 crianças e 6 animais de estimação. O jogador de futsal, Matheus, é um dos que serão trazidos. Ele estava em Kiev, capital da Ucrânia, quando estouraram as primeiras bombas. Foi um momento que eu me assustei bastante, porque foi uma explosão muito forte, foi um clarão muito grande. Eu acordei com a sensação que estava vindo por cima de mim, né, tudo. E no trem também eu me assustei bastante, porque era uma multidão tentando entrar, né, policiais ali armados, tentando apaziguar a situação. O Luiz é treinador de futebol e conseguiu chegar em Varsóvia, mas antes de encontrar um local seguro, precisou caminhar por 22 quilômetros. A expectativa é muito grande em rever a família e a gente vai triste daqui porque essa guerra, no meu modo de pensar, é uma coisa absurda. E na Ucrânia, supermercados de Kiev recebem nova remessa de suprimentos e as filas diminuem. Essa é mais uma reportagem exclusiva da Record TV sobre a guerra. Aos poucos, a comida parece voltar às prateleiras dos supermercados. A nova remessa de alimentos, porém, não foi suficiente para repor o estoque. Mas é um alívio para quem viveu dias no limite. Nas ruas, poucas pessoas se arriscam. Bastam poucas voltas para encontrar os sinais de um país em guerra. A brincadeira dessa criança, por exemplo, vai ter que ficar para mais tarde. Nas janelas, há preocupação pelo que vem pela frente, já que de longe não há muito a se fazer. O sentimento é estimulado por vídeos que circulam entre combatentes ucranianos. As imagens foram obtidas por um brasileiro que há 4 anos vive no país e conta com diversos amigos na linha de frente. Mas não é possível saber se o conteúdo é recente. Nesse vídeo, moradores do subúrbio de Kiev mostram a passagem de mísseis próximos a prédios residenciais. Aqui, registros da resistência ucraniana. O exército do país conseguiu neutralizar diversos veículos militares russos que atacavam Kiev. Civis também entram na linha de frente e diversas cidades protestam contra a invasão. Em Kherson, manifestantes se reuniram próximo ao comboio russo e em Meliotopol, cidade próxima à Crimeia, os moradores se juntaram para cantar o hino do país
e passar uma mensagem de que não vão se render. Voltamos ao Brasil. Aqui na capital paulista, um estudo feito pela Vigilância Sanitária recomenda que as máscaras de proteção contra a Covid deixem de ser usadas em lugares abertos. Só que no estado de São Paulo, o uso da proteção continua obrigatório. Vamos saber o que acontece a partir dessa recomendação com a Adriana Perrone. Boa noite, Adriana. Olá, Giovana, boa noite. Nesta segunda-feira, a Prefeitura aqui da capital enviou o estudo para o Comitê Científico do Governo do Estado analisar. No documento, a Vigilância Sanitária recomenda que o uso de máscaras ao ar livre não seja mais obrigatório na cidade de São Paulo. Também pede que a vacinação com a dose de reforço seja intensificada na população adulta e que sejam mantidos os protocolos de prevenção à Covid-19, como evitar aglomeração e manter o uso de máscaras em locais fechados. O estudo levou em conta a melhora nos indicadores da pandemia, que apontam queda expressiva nas internações e alta cobertura vacinal na cidade. Com isso, a expectativa é de que o governo de São Paulo anuncie na quarta-feira o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em locais abertos em todo o estado. Giovana. Então, seguimos acompanhando. Obrigada, Adriana. O número de mortos por Covid-19 no mundo passou de 6 milhões de pessoas nesta segunda-feira. De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, só nos últimos 4 meses houve 1 milhão de mortes. Pela ordem, os países com mais óbitos foram Estados Unidos, Brasil, Rússia e México. Mas a quantidade diária de mortes está em queda desde a segunda semana do mês passado. Em Minas Gerais, 10 crianças com menos de 1 ano morreram de Covid-19 este ano. Vamos para a capital mineira falar ao vivo com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você. A Secretaria de Saúde divulgou os dados atualizados nesta segunda-feira. Só nos últimos 30 dias, Minas registrou 7 óbitos de crianças pelo coronavírus com idades entre 0 e 11 anos. Desde o começo do ano, o total chega a 18 mortes no estado. 10 delas tinham pelo menos 1 ano, menos de 1 ano. Por enquanto, no Brasil, as vacinas contra a Covid só podem ser aplicadas em crianças a partir de 5 anos. Aqui em Minas, a campanha de vacinação alcançou 53% do público infantil com pelo menos a primeira dose. A meta do Ministério da Saúde é chegar aos 90%, mas agora praticamente ainda faltam 40% das crianças. Giovana. Puxa vida, falta muita criança ainda. Obrigada, Virgínia. Um ótimo trabalho. Um padre indiciado pelo crime de estupro de vulnerável está foragido da Justiça do Distrito Federal. Delson Zacarias dos Santos atuava em uma paróquia do Lago Sul, região nobre de Brasília. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Sobradinho. De acordo com a Polícia Civil, os estupros aconteceram até meados do ano passado. Os abusos teriam começado em 2014, quando a vítima tinha 13 anos de idade. Segundo o rapaz, outros jovens também foram abusados. O Podemos começou o processo de expulsão do deputado estadual Arthur Duval depois de falas sexistas durante viagem à Ucrânia. O Matheus Scavazini fala de Brasília e tem os detalhes. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovana. O pedido de expulsão foi enviado à presidente nacional do partido, Renata Abreu. Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, entrou há pouco mais de um mês no partido. O Podemos abriu um processo disciplinar contra o deputado estadual de São Paulo. A legenda diz que a ação é necessária em qualquer tipo de punição para garantir a ampla defesa. Arthur Duval também enfrenta pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora à noite, o deputado afirmou que vai lutar até o fim contra o que chama de injustiça. Em áudio enviado durante viagem à Ucrânia, o parlamentar afirmou que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Giovana. Obrigada, Matheus. Ótima semana. Outro deputado, o federal Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, também foi criticado por enviar mensagens sexistas. Em um grupo no WhatsApp, ele mandou fotos de mulheres jovens fardadas e questionou como a Ucrânia poderia vencer a guerra sem canhões, supostamente se referindo à beleza das militares. Neucimar Fraga, que já foi prefeito de Vila Velha, não comentou as declarações.
A Assembleia Legislativa do Rio abriu nesta segunda-feira uma CPI para investigar o serviço dos trens na região metropolitana. O Leonardo Aque traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Léo. O que essa comissão deve apurar desses deputados? Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Olha, a CPI quer explicações sobre o valor da tarifa e também sobre os frequentes atrasos, interrupções de viagens e superlotação. A primeira sessão de depoimentos vai ouvir representantes da Agência Reguladora de Transportes. Eles vão ter que explicar por que aprovaram um reajuste da passagem de 40%. No fim deste mês, o preço de cada viagem vai passar de R$ 5,00 para R$ 7,00. O governo do estado, a Defensoria Pública e o Ministério Público também devem participar dessa reunião. Agora, os deputados também querem saber quantos trens estão em circulação e que modernizações foram feitas no sistema nos últimos 5 anos. Giovana. Obrigada, Léo. E olha, no mercado financeiro, o dólar comercial abriu a semana praticamente estável, subiu 0,03%, terminou o dia vendido a R$ 5,18, e 8 centavos, aliás. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve uma queda expressiva de 2,52%. Foi o maior recuo diário desde 26 de novembro. Com isso, o Ibovespa voltou aos 111 mil pontos. Esse resultado da Bolsa foi puxado pelas companhias aéreas que despencaram no pregão desta segunda, depois de nova alta recorde do barril de petróleo. As ações da Petrobras também tiveram queda depois que o presidente Bolsonaro disse que o governo deve rever a política de preços dos combustíveis. Bom, agora o futebol. O Botafogo goleou o Lanterna Volta Redonda no fechamento da 10ª rodada do Cariocão 2022. A Bruna Deltri, então, conta pra gente. Bruna, boa noite. Boa noite, Giovana. Já classificado para a semifinal, o Alvinegro queria melhorar a situação na tabela. O time partiu para cima do adversário. Aos 10 minutos, o argentino Joel Carli, de cabeça, fez 1-0. Além do gol, o capitão do Botafogo comemorou 180 partidas pelo clube e igualou a marca de estrangeiro que mais vestiu a camisa alvinegra. Faltava um gol para ultrapassar o Vasco na tabela e o time fez bem mais no segundo tempo. Depois do escanteio, Lucas Mezenga ampliou. Riquelme bateu de primeira e fez o terceiro. E nos acréscimos, Erisson marcou o quarto e o quinto para fechar a goleada. Botafogo 5, Volta Redonda 0. Com a vitória, a equipe sobe para o 3º lugar na classificação, mas o Vasco tem a mesma pontuação. Por isso, a definição dos confrontos das semifinais do Campeonato Carioca ficou para a última rodada da competição no fim de semana, Giovana. Obrigada pelas suas informações, Bruna. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações sobre a guerra na Ucrânia, cobertura completa no Fala Brasil, amanhã às 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Obrigada pela sua audiência, uma ótima semana. Boa noite.